Bom dia a todos. Imaginem a seguinte hipótese de ocorrência cada vez mais comum. Uma patrulha da Polícia Militar avista um transeunte em atitude suspeita. Era um rapaz de 20 anos, aproximadamente, usava boné e jaqueta e estava caminhando em uma movimentada rua em direção a um centro comercial. Os policiais decidem abordá-lo, fazem minuciosa busca pessoal, uma revista, e nada encontram, a não ser, em seu bolso, um aparelho celular. Depois da averiguação de sua identidade, um dos policiais passa a inspecionar o celular do rapaz e dá início a um interrogatório a respeito dos dados ali contidos, contatos, fotografias e até suas conversas pelo WhatsApp. Eu pergunto, o policial agiu corretamente? Poderia acessar os dados armazenados na memória do celular? Ou era necessário previamente obter autorização judicial para fazer isso? O livro Reserva de Jurisdição, Os Limites do Juiz na Investigação Criminal, editora Matrix, que estamos aqui, neste exato momento, promovendo seu lançamento oficial, trata disto e de outros grandes temas da justiça. Antes de falar do livro, quero cumprimentar e saudar a todos os que aqui estão, comigo, com a minha família, nesta linda manhã de sexta-feira, neste abençoado dia, participando deste ato virtual de lançamento. Aos meus alunos, estudantes, professores, profissionais do direito e de outras áreas, amigos em geral, o meu muitíssimo obrigado. Agradeço a Deus. É o meu mais novo livro, de um total de 7. São 5 carreira solo e outros 2 em parceria. Mas este é uma novidade, nasce em moderno ambiente digital. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Ali Maslon, sou juiz federal há 24 anos e professor universitário há 26. E olha, como é bom falar com tantas pessoas maravilhosas ao mesmo tempo, não é mesmo? Para todo o território nacional e até internacional. Estão aqui conosco, por exemplo, eu estou vendo aqui pelo chat, internautas de outros países neste exato momento. Estados Unidos, Portugal, Arábia Saudita, Líbano, Rússia, Canadá, México. Graças a essa tecnologia extraordinária, podemos ter ilimitado alcance. E olha, e a causa merece. Todo o valor arrecadado com o direito autoral na venda deste livro está sendo revertido em ajuda humanitária para os refugiados no Brasil, independentemente de sua origem, raça ou credo. Afinal de contas, somos todos iguais, todos migrantes neste planetinha azul perdido na vastidão do universo. Órgãos da maior seriedade receberão os donativos, os depósitos. A Acnur, que é uma agência da ONU para refugiados, Médicos Sem Fronteiras e associações voltadas à assistência de refugiados aqui no Brasil. O livro já está nas melhores livrarias e em sites da área jurídica, como, por exemplo, a revista eletrônica Consultor Jurídico, muito conhecida, nossa parceira, dentre outros. Bom, se você quer fazer perguntas, faça, coloque hashtag, que é aquele jogo da velha, antes da pergunta, para que possamos visualizá-la. Ok? Podem, inclusive, começar a fazer perguntas, inclusive sobre o caso que eu acabei de narrar. Atenção, olha que legal. Entre aqueles que perguntarem, sortearemos 3 livros. Então, 3 livros serão sorteados e os ganhadores enviarão para nós, para a nossa caixa de mensagem, eu vou passar depois, o endereço. Mais um breve aviso. A partir de agora, todas as primeiras sextas-feiras do mês, no espaço Direito para Todos, faremos apresentações rápidas de temas muito instigantes. Sempre pelo blog federal, www.blogfederal.com.br. O vídeo depois será também colocado em nosso canal do YouTube. Essas palestras rápidas, 10 minutos, são dirigidas a todos mesmo, gente.
para a dona de casa, o estudante, profissional de todas as áreas, enfim, todos que buscam o conhecimento. Em linguagem simples, vamos juntos desvendar um pouco mais do mundo do direito, das leis, de casos e situações comuns às quais qualquer um de nós estamos sujeitos. Serão expedidos certificados digitais para todos que assistirem à palestra, ao vivo ou no modo gravado. Para os alunos de direito, em especial, inclusive falo com os meus alunos de todo o Brasil, estas palestras podem ser usadas como atividade complementar, valem como carga horária. O aluno deve anexar o certificado ao seu relatório da palestra e entregar na faculdade, ok? Esta apresentação, aliás, já está valendo. Vocês receberão certificados digitais. Dentro de 10 dias no máximo, confira no blog federal, ali no certificado digital, o seu nome e pode imprimir o certificado, assinado digitalmente por mim. Falemos um pouco agora do livro Reserva de Jurisdição, os limites do juiz na investigação criminal. E calma aí, eu vou responder aquela questão lá do policial que fiz no começo. Podem ir fazendo mais perguntas, inclusive. O termo reserva revela a ideia de exclusividade na prática de determinada categoria de atos, cuja validade depende de expressa manifestação de um juiz. Olha aí, em certas matérias, somente o juiz da causa pode decidir. Por exemplo, a polícia recebe uma denúncia anônima de que a casa situada na rua tal, número tal, é usada como ponto de venda de drogas. A polícia pode invadir esse local sem autorização judicial, sem um mandado. Sabemos que a casa, segundo a Constituição Federal, é asilo inviolável. Lembram? Artigo 5º, inciso 11. Eu vou só lembrar o texto. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, a não ser em algumas hipóteses. Flagrante delito, aí a polícia pode ingressar sem autorização judicial, ou desastre, né, para prestar socorro, ou durante o dia, por ordem expressa de um juiz, por determinação judicial. Então, ainda no início de uma investigação, de um caso, logo depois da ocorrência do crime, pode ser necessário pedir autorização a um juiz para realizar certas diligências policiais. Quero lembrar que no Brasil, o mesmo juiz que atuou na fase da investigação, depois vai atuar no processo e julgar. E o porquê disso? O Poder Judiciário tem o monopólio da jurisdição. No Estado de Direito, existem dois tipos de monopólio, o da primeira palavra e o da última palavra. Por exemplo, um fiscal de rendas autua uma empresa. Neste caso, a Receita Federal tem o poder da primeira palavra, só ela pode autuar, cobrar o imposto. Mas a empresa pode contestar essa penalização perante a justiça. O juiz, aí, teria o poder da segunda palavra ou palavra final sobre o cabimento ou não daquela multa. Todavia, para algumas matérias, em algumas situações, cabe ao juiz, com exclusividade, não apenas a última palavra, mas também a primeira palavra. Com a criminalidade cada vez mais sofisticada, tem sido recorrente a necessidade do emprego de medidas invasivas para o sucesso da investigação. A todo momento, o juiz é acionado pela polícia ou pelo Ministério Público para analisar o cabimento de medidas constritivas, autorizar escutas telefônicas, buscas domiciliares ou permitir outras diligências que atingem direitos fundamentais, os chamados direitos humanos. Cumpre ressaltar, então, o seguinte: no Brasil, o juiz não é investigador, não é sua função investigar. A investigação de crimes está a cargo da Polícia Judiciária, que é exercida pela Polícia Civil ou Polícia Federal, e também do Ministério Público. Entretanto, o nosso sistema, o sistema adotado em nossa legislação,
coloca, por vezes, o juiz nas duas pontas da causa penal, na investigação criminal, que se faz normalmente por meio de inquérito policial, e na ação penal, através do processo judicial. Isso porque algumas matérias, volto a repetir, só podem ser decididas pelo juiz, seja na fase da investigação, seja na fase do processo. O livro, portanto, procura responder às seguintes perguntas. Quais temas ou assuntos da investigação criminal demandam, exigem a atuação do juiz? Em que circunstâncias estes temas, estes assuntos, merecem a deliberação do juiz? E terceira pergunta, quais são os limites do juiz ao decidir sobre tais assuntos ou matérias? Existe uma questão central por trás de tudo isso, que não pode, inclusive, ser desprezada. É a imparcialidade do julgador. Ora, o mesmo juiz atuando na fase da investigação policial e depois na fase processual terá condições de julgar com isenção? No livro, procuramos conciliar essa dupla função, para impedir com isso a contaminação do juiz pelas provas produzidas na polícia. É preciso. O juiz deve evitar ao máximo sua inserção na fase investigatória, só o fazendo quando realmente necessário, na medida exata, sem excessos, para não se deixar, então, contaminar pela investigação. Rapidamente, alguns temas do livro. Eu falo, por exemplo, de delação premiada. A lei que criou esse instituto trata corretamente dele pela denominação jurídica de colaboração premiada, não delação, pois nem sempre da colaboração decorre a delação. É o caso do agente que, espontaneamente, colabora na localização da vítima de sequestro, indicando, por exemplo, o cativeiro. Neste caso, há uma colaboração, sem delação. Diferentemente, haveria delação caso o agente identificasse um dos comparsas. Perceberam a diferença? O livro trata também da interceptação telefônica, quebras de sigilo de dados fiscal e bancário, infiltração policial, as modalidades de prisão, sempre indicando as situações limites da atuação do juiz na investigação. Então, adquiram o livro, está aí nas melhores livrarias. Vamos voltar àquele caso inicial do policial e do celular do suspeito. A pergunta, o caso envolve direitos fundamentais? Parece que sim. Mas era necessária, então, a intervenção do juiz naquele momento, de uma simples abordagem policial? Então, observem que existem situações em que, apesar do direito fundamental, não é exigida autorização judicial. É a situação de violação, por exemplo, da casa, onde está ocorrendo um crime, eu disse agora há pouco. Então, essa situação, havendo o flagrante, pode ser invadida pela polícia. No caso do celular do rapaz abordado pela polícia, nós temos aí alguns artigos da Constituição Federal protegendo o direito seu a não ter o seu aparelho violado. O inciso 10 do artigo 5º da Constituição fala lá, são invioláveis a intimidade e a vida privada. O 12 é inviolável o sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo nos termos da lei. Bom, aparentemente, não estando o rapaz praticando o crime, era uma abordagem de rotina, portanto, não estando ele em situação de flagrante delito, entendemos que aí haveria abuso de poder do policial caso acessasse os dados do celular. Porém, outra seria a solução em caso de flagrante delito, um crime que acabou de ser cometido e ele ali é o principal suspeito. A esse respeito, decidiu, inclusive, o Supremo Tribunal Federal, mais ou menos o seguinte, que não se confundem comunicação telefônica e registros telefônicos. Olha aí, duas coisas bem diferentes.
que recebe, inclusive, tratamentos jurídicos diferentes. Ao proceder à pesquisa na agenda eletrônica de aparelho devidamente apreendido, a polícia está cumprindo a sua obrigação, buscando colher elementos de informação hábeis a esclarecer a autoria e a materialidade do delito, que é uma função do Estado. Agora, atenção, numa outra situação parecida com essa, o Superior Tribunal de Justiça, STJ, decidiu diferente. O acesso ao conteúdo de conversas pelo WhatsApp em celular apreendido, mesmo durante o flagrante pela polícia, precisa sim de autorização judicial, para que seja essa prova, então, considerada válida no processo. O STJ considerou que o acesso de conversas via WhatsApp representa efetiva interceptação não autorizada de comunicação. Bom, nós temos no livro, vocês vão poder verificar, uma situação minha particular diferente dessa, uma solução diferente. Acessar dados do celular apreendido no contexto de um flagrante tem amparo na Constituição, que cuida, inclusive, de situações emergenciais de forma diferente. Olha aí, o caso da inviolabilidade do lar que nós dissemos. Se estiver ocorrendo um crime, estado de flagrância, ele pode ser invadido, sim, pela polícia. O livro, enfim, pretende deixar claro que o juiz pode muito, mas não pode tudo. Ele está irremediavelmente sujeito à lei. No Estado de Direito, o juiz também tem compromisso com a estabilidade das instituições e com a segurança jurídica. Bom, eu vou terminando aqui. Agradeço imensamente a todos vocês e continuamos mais um pouco aí para responder as perguntas. Eu vi aqui pelo chat, chegaram várias perguntas, eu vou procurar responder 2, 3 no máximo, para que o vídeo não fique muito extenso, mas já convidando a todos para as próximas palestras de 10 minutos, sobre temas assim, instigantes, tá bem? Vamos ver aqui. Olha aqui, uma pergunta bacana é do Charles, nós vamos depois identificar direitinho, né? Mas é mais ou menos o seguinte, então nós temos aí um projeto do novo Código de Processo Penal que deverá trazer aí a figura do juiz das garantias. Charles, no livro eu trato inclusive disso, eu falo aqui do juiz das garantias. Deverá haver, então, uma reserva de jurisdição para os juízes que vão acompanhar os inquéritos? Sim. Com a existência, então, de um juiz das garantias, nós teremos, basicamente, 2 juízes atuando numa causa. Um deles vai atuar na fase inicial, na fase do inquérito policial. E ali, ele estará ali para adotar medidas realmente que exijam uma autorização judicial. Por exemplo, uma busca domiciliar. Então, é o juiz das garantias que vai autorizar. Porém, depois de terminada essa investigação, tendo o Ministério Público, por exemplo, oferecido a denúncia, é um outro juiz que vai analisar se recebe ou não e vai julgar. Então, isso garante de forma mais efetiva a imparcialidade do julgador. O julgador não é investigador, gente. Eu tenho aqui outra pergunta que diz mais ou menos o seguinte: por que é necessária a intervenção do juiz para que se faça infiltração policial? Olha, é mesmo, né? Infiltração policial é um trabalho de investigação. Por que precisa de autorização do juiz? Bom, aqui é o seguinte, a situação da infiltração policial. Vamos recapitular o seguinte: a busca de provas, quando sua produção puder afetar, então, um direito fundamental, depende sempre de expressa ordem judicial, o que deve ser, então, buscado e no mandado, inclusive, registrado essa autorização, os limites dessa autorização. Então, depende, sim, de autorização judicial. Por quê? Porque um infiltrado, olha só,
ele frequentará casas alheias, escritórios, aposentos, enfim, locais protegidos pela inviolabilidade domiciliar. O direito à privacidade sofrerá, de qualquer maneira, incursões. Né? Por outra, o infiltrado terá acesso a computadores, dados de memória digital, possibilidade de fazer gravações de imagem e áudio. Tudo a exigir, para a validade dessas provas, prévia autorização judicial. Portanto, a infiltração policial deve ser precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa autorização judicial, que estabelecerá, inclusive, os seus limites. Vamos ver aqui uma outra pergunta. Essa aqui diz o seguinte: a descoberta de outro crime durante uma interceptação telefônica, autorizada, naturalmente, né, autorizada pelo juiz competente, para investigar tráfico de drogas, é válida. Então, vamos lá, a situação é mais ou menos a seguinte: o juiz autoriza uma interceptação telefônica para a investigação de tráfico de drogas, mas nas conversas são captadas provas de outro crime. Isso vale, pode ser usado para apurar esse outro crime? Então, a situação narrada envolve o chamado encontro fortuito de provas. Então, a prova é válida, né, vamos dizer sim, desde que, aí existem algumas limitações. O fato descoberto fortuitamente se encontra entre aqueles pelos quais se permite autorizar a interceptação telefônica. Então, nós temos alguns tipos de crimes, por exemplo, crimes apenados com detenção, que não podem ser investigados através de interceptação. Então, se esse novo crime descoberto for um destes, né, que não se autoriza a interceptação, não vai poder ser usada essa prova, não. Tá? E um outro requisito, que o novo delito descoberto ele deve ser conexo, ele deve ter uma ligação com o crime originalmente investigado por meio das escutas. A conexão, né, que é um termo técnico, processual, significa o seguinte: existe um elo que une os dois delitos, fazendo parte de um mesmo fenômeno, eles são inseparáveis por isso. Por exemplo, agente que realiza um delito para encobrir o crime objeto da investigação. Né? Eu acho que está bom, eu sei que tem bastante perguntas ainda aqui, a gente vai respondendo depois de outra forma, pelo e-mail, né? Nós já estamos aí, inclusive, sorteando aí entre os que fizeram perguntas, os livros, depois eu preciso do endereço, né, de cada um. Então, não deixem de adquirir esse livro, gente. Douglas, está aqui, olha, Keila e Charles. Douglas, Keila e Charles são os sorteados, vão receber os livros aí pelo correio. Eu preciso depois que eles forneçam o nome completo, o endereço certinho, pelo e-mail, né? Admin de administração, admin com N no final, @blogfederal.com.br, tá certo? O livro está à venda em todas as livrarias, inclusive em sites especializados, e eu vou aqui me despedindo, dizendo para vocês, até a próxima palestra rápida em Direito para Todos, no Blog Federal. Acompanhem o nosso blog, façam inscrição para a próxima palestra, será uma mensal, e fiquem com Deus. Muito obrigado.